Algum tempo atrás, aqui no início da nossa empresa, eu usava um computador gamer para trabalhar, um Nitro 5, um Acer Nitro 5, que era um i5 com 16 de memória e 2 TB de SSD. Era um computador muito bom, só que ele tinha algumas particularidades que me levaram a não usar mais ele. Primeiro, era a portabilidade. Era um computador que era muito difícil você levar para lá e para cá. Era um computador que não cabia em qualquer mochila. Minha versão era de 17 polegadas ainda. Ele fazia muito barulho quando ligado, e isso até em reuniões com o cliente. Era uma reunião numa sala silenciosa e o computador estava igual um drone na sala, então estava muito chato isso. E sem contar que a bateria não durava nada. A bateria de notebook gamer é 2 horas de uso leve. Se você for parar para jogar ou fazer alguma atividade pesada, meia hora, 40 minutos no máximo, vocês sabem disso. Nesse meio tempo, a Apple lançou a revolução dos processadores, que foram os chips M1, com o M1 Pro e o M1E. Eu fui uma das pessoas que migraram. Uma onda de pessoas migrou para esses computadores e eu fui uma dessas pessoas que migraram. O MacBook Air, durante 2 anos, ele me serviu muito bem. Ele entregava uma performance praticamente igual ao do Nitro 5, às vezes até a mais, em um corpo muito mais leve, muito mais prático, e uma bateria que durava muito mais. Então foi paixão à primeira vista e eu troquei de computador e troquei de sistema operacional também. E nisso eu tenho usado o MacBook Air há 2 anos como o computador para a edição principal aqui da nossa empresa. Ele supriu todas as necessidades que eu tinha que faltavam no Nitro 5. É um computador que a bateria dura muito, ele tem, como eu falei, o poder de processamento praticamente igual, se não maior que o do Nitro 5, e eu posso levar para qualquer lugar, cabe em qualquer mochila, o acabamento é muito melhor, o corpo dele é de alumínio, é muito melhor. Porém, de uns tempos para cá, de uns meses para cá, eu comecei a ver a necessidade de migrar para um computador com mais potência. E eu migrei para um MacBook Pro. Vou falar daqui a pouco qual que é esse aqui, qual que eu peguei e por que eu peguei. Quando eu peguei esse MacBook Air, eu vi muitos vídeos no YouTube. Algumas pessoas falavam que dava para usar tranquilamente, editava em 4K, editava em arquivos de alta resolução. Outras pessoas falavam que não dava, ou outras pessoas falavam que dava, mas eu tinha que pegar o modelo de 16 GB. Resumindo, arrisquei e peguei. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, talvez você está com a mesma dúvida que a minha. Esse computador me serviu até hoje muito bem. Porém, de uns tempos para cá, eu comecei a ver a necessidade de mudar e eu comecei a entender o que aquelas pessoas nos vídeos no YouTube falavam há uns tempos atrás. Ele realmente serve, mas com algumas ressalvas. Se você tem um trabalho não tão intenso e um fluxo de trabalho não tão grande igual a gente começou a ter aqui na produtora. Então eu resolvi trocar e peguei um MacBook Pro. E por que eu fiz isso? Primeiramente, vamos começar do estrutural. Não adianta, se você trabalha numa produtora que tem um fluxo de trabalho intenso, essas 2 portas USB aqui não vão dar conta. Você pode sim, como eu comprei, usar um adaptador, usar um hub. Eu comprei um da Anker, que ainda é uma marca muito boa, muito conhecida. Só que é mais uma coisa para você ficar levando para lá e para cá, é mais uma coisa que pode quebrar suas portas USB, porque ele fica mexendo, então pode sim causar algum dano às portas, igual causou no meu. Eu nunca tive problema com ele esquentar demais. Apesar da gente ter um fluxo de trabalho intenso, os nossos vídeos eles não são tão longos. Os nossos vídeos eles ficam em média entre 5, 6, 7 minutos no máximo. Então não é o tempo dele começar a ter um thermal throttling para ele começar a diminuir a capacidade do processamento. Então esse não foi um problema. Foi mais questão de ter mais portas USB que eu estava precisando. Um leitor de cartão também é muito bem-vindo, igual tem nos MacBooks Pro. E, por último, o que estava mais me afetando é a falta de memória. 8 GB de memória no Mac, com certeza, vale mais do que 8 GB de memória no Windows. O gerenciamento de memória do Mac é muito diferente do Windows. Só que 8 GB, para trabalhar profissionalmente, ainda é pouco. Então eu ia subir uns arquivos no Google Drive, por exemplo, e ia fazer outra coisa. Quando eu ia para ver se os arquivos já tinham subido, ele tinha encerrado a página por falta de memória. Essas coisas estavam fazendo muita diferença para mim. Para mexer com After Effects, é claro que você vai pensar agora, pô, mas o cara comprou um computador desse para mexer com After também, ele é maluco. Mas animações 2D, animações de logo, que são coisas simples, ele até faz, tranquilo, tá? Só que igual eu falei, tem que ser só isso. E às vezes você quer ouvir uma música, então ele começa a dar uma engasgadinha. Então essa falta de memória, junto com a necessidade de portas USB, me fez começar a pensar, eu estou precisando de um MacBook Pro. Coisas que você consegue ver só abrindo a tampa deles já. Primeiro, a diferença de tela. Realmente, a tela do MacBook Pro é melhor. A tela do MacBook Air já é maravilhosa. Ela está muito acima dos concorrentes, dos computadores Windows nessa faixa de preço. Só que a tela do MacBook Pro é diferenciada. O som, que todo mundo fala que é muito melhor, cara, tem coisas que para mim não fazem tanta diferença. Eu já acho o som do MacBook Air tão bom. O MacBook Pro tem uns graves a mais, só que o MacBook Air já estava satisfeito, que é um som de referência. Você não vai editar no som do computador, a gente sempre edita com fone e tudo, mas sim, o som do MacBook Pro é melhor, mas não é uma coisa que me faria trocar.
E, sinceramente, a tela também, apesar de, depois que você acostuma, você sente a diferença, também não seria meu argumento de compra principal. A gente não pode deixar de falar das portas, né? Enquanto o MacBook Air tem 2 portas USB, o MacBook Pro tem 3 portas USB, leitor de cartão, fone de ouvido e o carregador MagSafe. Então você deixa o carregador MagSafe voltando, deixa todas as portas livres para trabalho, e isso é maravilhoso. Uma coisa que eu tava meio com medo é a questão do peso, que eles falam que o MacBook Pro é muito mais pesado que o MacBook Air, mas não... No dia a dia você não sente diferença, você coloca na bolsa, você vê que é um pouquinho mais pesado, mas é uma coisa que você acostuma. É interessante que você comece a usar o Pro, quando você volta pro Air você fala, nossa, realmente é muito mais portátil. Mas nada que você não acostume, esse não deve ser um impedimento para você comprar esse computador. Vamos para o primeiro teste, que eu quero ver se esse leitor de cartão do MacBook Pro é realmente mais rápido que eu usar um adaptador para o MacBook Air. Vamos lá, para esse primeiro teste, a gente vai descarregar vários arquivos gravados com a Canon R6. Eles contêm desde arquivos em RAW, em JPEG, em slow motion, que a R6 faz 120 frames, e vários arquivos em 4K, em Full HD, enfim, vários arquivos de formatos diferentes e tipos diferentes. Lembrando que esse MacBook Air aqui, a taxa de transferência fica entre 2.000 e 2.500 megabytes por segundo, e esse MacBook Pro fica entre 5 e 6.000. Só que é claro que a gente tem o limitante do cartão de memória. São 2 cartões de memória com exatamente as mesmas coisas gravadas, porque a R6 ela tem slot para 2 cartões, então eu coloquei para gravar nos 2 e tirei exatamente os mesmos arquivos aqui dentro dos 2. Bora lá então, primeiro teste, já estou com os cartões aqui de memória inseridos nos computadores e eu nunca copio, eu sempre movo, eu sempre recorto e colo basicamente, já para tirar do cartão os arquivos, então é assim que eu vou fazer também. Se tem diferença entre mover e copiar, não vai ser o foco desse vídeo, mas é sempre assim que eu faço. Então eu vou primeiro puxar no MacBook Air, depois eu puxo no Pro. Então já vai ter uma vantagenzinha pro Air aqui. E depois a gente vê, tira essa margem de erro no final e vamos ver finalmente quem é que ganha essa disputa. Enquanto o Air tá faltando 4 minutos, já transferiu 5 GB. O Pro, faltam 3 minutos, já transferiu uns 6 por aí. Vamos lá, vamos ver quem ganha. Bom, a gente pôde ver que mesmo o MacBook Air, começando primeiro, ele terminou depois do Pro. Só que foi 4 minutos e 50 nessa margem de erro aí, seria tipo, o Pro terminou coisa de 10, 15 segundos antes. Indo para o segundo teste, todas as fotos que a gente acabou de carregar, a gente vai importar para o Lightroom. São fotos da Canon R6 com cerca de 20 MB cada um. E deu 219 fotos. Vamos clicar em importar ao mesmo tempo agora, para não haver nenhuma discrepância. Vamos lá e deixa eu preparar meu contador aqui e foi. Vamos lá, importando 219 fotos agora, vamos ver qual computador termina primeiro. Finalizando, deu basicamente 15 segundos. O MacBook Pro terminou 5 segundos na frente do Air, mas ainda assim não é uma diferença gritante. Dizem que a grande diferença a gente percebe agora na exportação dessas fotos. Mas antes, eu quero fazer outro teste. Muitas fotos que são tiradas à noite, o Lightroom, a Adobe em geral, lançou uma ferramenta agora de denoiser com inteligência artificial. E eu quero testar essa ferramenta. Geralmente eu aplico entre 20 e 30 fotos. Vou aplicar em 30 aqui pra gente fazer um teste um pouco mais extremo. E a gente vê qual desses vai terminar esse denoiser primeiro. Bora lá. Então, eu já selecionei 30 fotos aqui para aplicar o denoiser. Só que só na estimativa a gente já tem uma diferença gritante. Vou mostrar com o celular para vocês. Enquanto o MacBook Pro está dando um tempo estimado de 8 minutos para 30 fotos, o MacBook Air está dando um tempo estimado de 24 minutos. Esse tempo geralmente não é isso mesmo, só que a gente vai ver se realmente ele vai ser uma diferença de 3 vezes mais rápido, igual tá falando aqui. Bora lá? Pessoal, eu acho que aqui não vai dar para o MacBook Air. Enquanto o Pro já está quase terminando, o Air ainda não passou da metade. Então é aqui que mais memória e um processador mais forte fazem a diferença. Pessoal, não teve choro nem vela. Enquanto o MacBook Pro terminou em 8 minutos e 30 segundos, o MacBook Air levou 28 minutos. Então, foi até mais do que o tempo previsto por ele, 3 vezes mais lento do que o MacBook Pro. Então, nisso aí, é inigualável o MacBook Pro. Só que agora, a gente tem que exportar essas fotos. Eu não vou exportar todas, porque a gente sabe que o MacBook Pro vai ganhar. Eu vou exportar só 100 em PNG, na qualidade máxima, para evitar o máximo de compressão possível e a gente vê essa diferença de exportação entre os dois, beleza? Colocando nas mesmas pastas, com as mesmas configurações, tudo certinho, tudo igual.
Lembrando, enquanto isso o MacBook Air já está fritando aqui e o MacBook Pro está gelado, só que eu nem ouvi as ventoinhas dele ativarem, se elas ativaram. Então, bora lá para mais um teste. O cronômetro já está aqui. E foi. Então, o teste ainda nem acabou, só que eu já vou parar por aqui. Enquanto o MacBook Pro terminou com 15 minutos exatos, o MacBook Air ainda não chegou nem na metade. Isso com certeza se deve que o MacBook Air já reduziu a potência do processador para ele refrigerar. O MacBook Air não tem refrigeração ativa, então ele sofre um thermal throttling. Quando ele está começando a esquentar demais, o próprio sistema diminui a capacidade do processador para ele não esquentar tanto. E isso resulta em situações assim, em que o MacBook Air às vezes perde de vista a entrega dos resultados. Para finalizar agora, vamos fazer o último teste, que é um teste de vídeo. Esse teste eu não espero que o MacBook Pro seja tão superior, porque os chips M1 já são muito bons em renderização. Vou pegar todos os arquivos que eu gravei, os arquivos de teste desse mesmo cartão, vou fazer uma timeline no Premiere, não vou tratar, não vou fazer nada, vou fazer um teste bem justo, e só vou colocar uma atrás da outra, e a gente vai ver o teste de renderização, o tempo de renderização desses dois computadores. Então, mesmo cenário, tá dando aqui 2,5 GB em cada computador, que vai ficar o arquivo final, deu 22 minutos de vídeo mais ou menos. Interessante que o MacBook Air demorou até para abrir o Premiere, então você vê como que ele já está sofrendo no fluxo de trabalho intenso. Mas, sem mais delongas, vamos lá, vamos exportar esses dois ao mesmo tempo. Foi. Vamos ver só o comecinho. Aqui no MacBook Air já apareceu 4 minutos, no MacBook Pro não apareceu nada ainda. E está acontecendo uma coisa muito interessante aqui. Enquanto o MacBook Air está demorando 2 minutos para exportar isso, o MacBook Pro está demorando 20. Então, estranho e ao mesmo tempo interessante, né? Como que o processador preparado para o codec certo, para os codecs das câmeras, ele pode exportar nessa velocidade mais rápida. Então, vamos ver o resultado. Então, essa questão dos codecs dos chips M1, M2 e M3 para renderizar alguns certos formatos de arquivos de vídeo, realmente parece que é real. Porque o MacBook Air já terminou a renderização, enquanto o MacBook Pro falta 4 minutos ainda. E eu percebi que ele travou muito nesse ponto aqui, ó, que é um arquivo de vídeo da R6 em slow motion, em 120 frames. Então, talvez ele não está otimizado para esse formato de arquivo ainda. Creio que é uma coisa de software, uma otimização que pode vir com o tempo. Então é interessante o MacBook Air, depois da surra que ele tomou no Lightroom, ele ainda ganhar do MacBook Pro na renderização de vídeo. Resumindo, o MacBook Air M1 de 2020 ainda é um computador fantástico. Eu ainda assim trocaria pelo Pro por causa do meu fluxo de trabalho, porque no dia a dia o Pro ainda sai na frente para atividades mais intensas, um fluxo de trabalho maior. Só que a grana tá curta, tô começando a minha produtora, em situações assim, vai de MacBook Air M1. Por isso que a Apple ainda vende esse computador no site deles. Agora, se o seu fluxo de trabalho está mais intenso, você precisa de mais conexão no computador, uma tela melhor, eu recomendo você ir no MacBook Pro sim, porque no dia a dia ele se sai mais rápido que o MacBook Air, principalmente pela memória. É claro que você pode pegar um Air M1 com 16 também de RAM. Não sei se compensa o preço, talvez ele vai ficar quase na faixa de um MacBook Pro, não sei. Mas ainda assim, esse computador aqui, com 16 de RAM, ele é um monstro, ele voa. Ainda você vai estar limitado pelas portas USB, mas mesmo assim, se você não se importar com isso ou não se importar de usar um hub, esse computador aqui é muito bom. Espero que você tire suas próprias conclusões. Dúvidas? Deixe nos comentários e até a próxima.